Foi aqui que pediram o manual de sobrevivência para pessoas com TDAH. No vídeo de hoje eu trouxe 10, não vou dizer dicas, eu acho que são 10 princípios que eu aplico na minha vida para me apoiar com o meu TDAH. Acredito que eles podem ajudar você a se organizar melhor também. Eu descobri meu diagnóstico do TDAH com 28 anos e desde então eu tornei a minha missão de vida conseguir me organizar melhor, conseguir respeitar melhor o meu funcionamento e agir de acordo com ele. Eu acredito que eu já tenha sofrido o suficiente tentando me encaixar numa perspectiva mais neurotípica da vida. E agora meu ambiente, minha rotina, minha carreira, tudo isso acompanha o meu jeito de viver. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz por mim mesma. E a organização da minha casa é algo que me ajuda demais a ser um pouco mais funcional. Então, para a semana que vem, eu tô preparando um vlog mostrando na prática como todos esses princípios que eu vou mostrar para vocês se desdobram dentro da minha rotina de organização da casa mesmo, né, a Vera. Mas antes de mostrar como eu organizo a casa, eu vim mostrar para vocês alguns pressupostos dos quais eu parto para criar a minha organização e criar uma vida que funciona para mim. Primeiro, né, se você tem TDAH, você tem algum nível de impacto na sua função executiva, que basicamente é o gerente do seu cérebro. É o seu divertidamente, que é responsável por lembrar das coisas, iniciar tarefas, ter foco prolongado, fazer coisas só porque tem que fazer. Tudo isso é com o gerente. O segundo é que, em algum nível, também você pode sofrer e lidar com o pensamento tudo ou nada, que é uma rigidez cognitiva na qual você pensa assim, que se não for para você fazer impecável, é melhor você não fazer nada. Se você não for fazer o melhor trabalho da sua vida, é melhor não fazer nada. E terceiro, nem tudo o que eu vou falar aqui se aplica na mesma medida para todas as pessoas com TDAH. Por alguns motivos, mas principalmente porque todas as pessoas são diferentes. A gente tem uma diferença de impacto se você teve mais suporte ao longo da sua vida para suas questões. E existem tipos diferentes mesmo de TDAH, né? Existe o mais desatento, o mais hiperativo e existe o combinado. Então, basicamente, nós somos pessoas que têm diferentes tipos de desafios. Então, pega o que servir e o que não servir, você solta. Então, bora lá. Primeiro princípio / dica que eu tenho para dar para vocês é: evite sobrecarregar o gerente, né? A função executiva. Vamos supor que seja domingo e que você sabe que na segunda-feira vai ser um dia que você vai gastar essa função executiva. Você tem que fazer muitas ligações, você tem que fazer organização financeira, ou você tem que fazer algo que exige muito da sua concentração. O que eu entendo que funciona para mim é evitar ter que tomar muitas decisões naquele dia. Tomada de decisão é uma função cognitiva, ou é uma função executiva, então eu evito ter que tomar muitas decisões e descarregar minha bateria de função executiva deste dia rapidamente. Então, o que eu faço? Eu já deixo o meu escritório organizado, eu já separo a roupa que eu vou usar. Se eu tiver que ir na rua resolver alguma coisa, levar um documento, eu já deixo esses documentos todos organizados antes de dormir. Se eu puder já pensar assim, na refeição que eu vou fazer amanhã, eu já penso. Que aí eu acordo e tudo é automático. Eu não preciso pensar ainda em procurar um documento, pensar, nossa, se tal roupa vai combinar, se vai fazer frio ou se vai fazer calor. Eu olho a previsão do tempo, tudo no dia anterior, para no dia eu só guardar minha bateria pro que vem aí desse dia que vai exigir muito de mim. O segundo, que me ajuda pra caramba também, é começar... Eu não consigo fazer isso sempre, tá? Eu acho que esse é um disclaimer importante. Eu não consigo fazer tudo isso perfeito todos os dias. Faz parte desse funcionamento também. Então, acredito que o que me faz conseguir sempre voltar para esses mecanismos, esses pressupostos, esses princípios que me ajudam muito, é que eu desenvolvi muita resiliência, assim, do tipo, tá bom, tal semana foi mais cheia, eu não consegui organizar meu escritório com antecedência. Ok, eu vi que teve impactos no meu humor, na minha distração. Então, na próxima semana, eu vou tentar de novo. E aí, se na próxima semana eu não conseguir de novo, na próxima eu vou tentar de novo. E é isso, gente. Oscila as coisas que você consegue fazer e raramente eu consigo ter uma semana que eu falo, caramba, essa aqui eu entreguei tudo, eu fiz tudo que eu tinha que ter feito. Faz parte de exercitar aquele pensamento tudo ou nada.
Aplicar 3 desses é melhor do que não aplicar nenhum. Viu como tudo ou nada funciona? Se eu já errei em organizar minhas coisas pro dia anterior, já acabou tudo e aí eu não vou conseguir fazer nada. E aí é melhor eu largar toda a minha organização. Não é. É esse pensamento aí que vem e que a gente precisa questionar se é verdade realmente ou não. Estamos no segundo ainda. Começar o dia com menos dopamina. Gente, quando eu começo o dia já no celular, e eu faço isso bastante porque eu trabalho com conteúdo, né? Então, se eu posto um vídeo que eu acho muito legal, eu quero saber o que vocês acharam no dia seguinte e tudo mais. Mas esses dias são dias que eu sinto que eu tenho mais tendência a ficar distraída com o celular. Então, sempre que eu consigo, eu acordo e evito ficar perto do celular pelo menos por meia hora. E isso ajuda o restante do meu dia. Então, eu gosto de fazer isso especialmente em dias que eu preciso mais da minha concentração. Eu começo o dia, deixo o celular de lado um pouquinho, vou ler um livro, vou organizar alguma coisa, porque aí eu sinto que eu tenho menos necessidade de uma fonte rápida de dopamina durante aquele dia. Então, se você conseguir fazer isso sempre, ótimo. Mas como eu falei, se você não conseguir fazer sempre, de vez em quando é melhor do que nunca. O terceiro é muito legal. Eu vi esse termo, apesar de eu já fazer isso há muito tempo, eu vi o termo que eu vou falar pra vocês no TikTok esses dias. E o termo é o seguinte: caminho de desejo. Acompanhar os seus caminhos de desejo. Para você que já andou na rua, você sabe que existem, né, os caminhos de pedestres que são pavimentados, mas que em vários trechos tem o caminho que tanta gente passou por ali que a grama morreu e virou um outro caminho. Essa formação de caminho se chama caminho de desejo, que é o caminho preferido, o caminho mais fácil, é como você naturalmente se movimenta pela sua casa. Então, por exemplo, se você tem, como muita gente tem, eu tenho uma cadeira da bagunça, todo dia eu esqueço que eu tô de brinco, eu só vejo que eu tô de brinco quando eu vou dormir. Na minha mesa de cabeceira tá cheio de brinco e fica um monte de brinco lá acumulado durante a semana. Você concorda comigo que demanda muito mais energia de você levantar aqui para guardar o brinco lá na caixa de joias? Às vezes, você pode botar um pequeno porta-joias na sua mesa de cabeceira. E aí você tem um lugar organizado para o seu caminho de desejo e para a sua tendência de só lembrar que tá de brinco antes de dormir. Quarto, garantir que as suas necessidades fisiológicas básicas serão atendidas. Gente, eu tô falando disso aqui. Quando eu tô num dia cheio de atendimentos, às vezes eu entro num estado de concentração tão grande naquilo que eu esqueço que eu preciso beber água. Então, se todos os dias, quando eu sento para trabalhar, eu consigo colocar uma garrafona de 1,7 litro de água do meu lado, é um dia que eu garanto que eu vou conseguir beber mais água do que se eu fosse ter que levantar para ir pegar água toda vez que eu sentisse sede. Até porque eu esqueço que eu tô com sede. O que me leva diretamente à dica número 5, que é: não conte com a sua cabeça. Jamais! Por que você faria isso? Gente, eu acabei de falar do gerente. Você vai contar com a sua cabeça para lembrar que você tem que beber água? Para lembrar que você tem que pagar uma conta? Jamais, jamais, jamais. A gente não vai fazer isso, tá bom? A próxima dica é concentrar a sua organização em poucos lugares. No meu caso, a minha organização de trabalho, pagamento de contas, tarefas, coisas que eu tenho que fazer de maneira recorrente, burocracia, tudo isso tá no meu Google Agenda. E toda a minha organização da casa fica num mural que eu passo o dia inteiro por ele. Toda vez que eu vou na cozinha ou na sala, eu passo por esse mural. E aí, lá eu coloco, tem que comprar cebola. Hoje é dia de lavar o banheiro. Então, eu não conto com a minha cabeça. Na hora que eu lembro de algum a fazer da casa, eu coloco no mural. Quando eu lembro de alguma atividade que eu preciso fazer que seja burocrática ou referente ao meu trabalho, eu coloco aqui. Enfim, não contar com a cabeça também significa que eu não tenho que não é ideal eu ter que lembrar, nossa, eu tenho que abrir o meu Google Agenda para lembrar, tananana. Eu coloco um widgetzinho na tela de início do meu celular, quando eu desbloqueio, a primeira coisa que eu vejo é meu Google Agenda, então eu sempre sei o que eu preciso fazer. E no meu navegador, o primeiro favorito é o Google Agenda, então eu sempre que eu ligo o computador ou que eu desbloqueio o meu celular, eu vejo o que eu tenho para fazer.
e isso funciona muito bem. Próxima dica é garantir uma vitória por dia, uma pequena vitória por dia. Nossa, hoje eu consegui regar as minhas plantas que estavam horríveis, morrendo. Ótimo. Hoje a primeira coisa que eu fiz foi lavar uma louça. Ótimo. Eu risquei hoje um item da minha lista de tarefas que tinha um mês que eu estava enrolando e levou 10 minutos. Ótimo. Se você precisar, anote essa pequena vitória em algum lugar para você se lembrar dela. Isso porque nosso cérebro tende a ir para onde é a motivação, onde é mais prazeroso. Então, a gente precisa se treinar um pouquinho para encontrar prazer em coisas que também são importantes a gente fazer e que não necessariamente são legais. Entende? A próxima dica, que já é a 8ª. Caramba, eu tenho 4 minutos até meu próximo atendimento. Será que eu consigo terminar? O que você precisa fazer precisa ser fácil de fazer. E a 9ª é que o que você precisa deixar de fazer precisa ser difícil. Se você precisa comer mais frutas, é bom você já deixar as frutas lavadas. Se você precisa beber mais água, ande com uma garrafa d'água na temperatura que você gosta de beber. Se você precisa se alimentar melhor, tenha comida pronta na geladeira. Comida pronta, comida caseira feita, né? E se você, ao contrário disso, quer parar de comer industrializados, não mantenha na sua despensa. Se um dia você quiser muito, você vai ao supermercado e compra só um e volta para casa, porque essa inconveniência de não ter por perto faz você até esquecer que é uma coisa que você quer. Um pouco parecido, temos a nossa última dica, que é reduzir os passos que você precisa dar para organizar a sua vida. Eu uso muitas caixinhas organizadoras. As minhas caixinhas organizadoras não têm tampa, porque destampar e depois tampar de volta, eu estou adicionando 2 passos para minha organização. E se eu tiver que somente jogar o negócio lá dentro, é um passo. Eu joguei e está organizado. Então, reduzir os passos que você tem que dar para que a sua organização aconteça aumenta muito as chances de você organizar. Me conta aí, gente, se você usa algum desses princípios, né? Alguma dessas dicas. E me conta também se eu esqueci algum, porque é muito provável. É muito provável. Então não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo sobre isso. Deixa o likezão nesse vídeo. Compartilha com quem ele pode ser útil. A gente se vê na próxima semana com o vídeo de como eu aplico isso na prática. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.